Uma outra atitude reprovável nesse texto é mentir aos homens e mentir a Deus. Quando nós mentimos a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Quando nós mentimos aos homens, mais tarde vai ficar sabendo também da nossa mentira, porque nada ficará oculto diante dos olhos de Deus. E o que esse casal fez, prezados? Eles venderam a propriedade e resolveram reter parte do dinheiro. Com certeza, eles haviam feito um propósito. Com certeza, eles haviam conversado entre si, vamos vender. Mas quando eles venderam a propriedade e eles viram ali o dinheiro, eles resolveram entregar uma parte e ficar com a outra parte. Então eles estavam mentindo, e o apóstolo Pedro disse: por que Satanás encheu o seu coração para mentir? Vocês não estão mentindo aos homens, mas vocês estão mentindo a Deus. Satanás havia enchido o coração. Será que Satanás ele tem poder de encher o coração de uma pessoa com mentira? Ele só tem poder de encher o coração de uma pessoa com mentira quando a pessoa dá lugar ao diabo. Porque a palavra de Deus diz: nós devemos dar lugar a Deus e não ao diabo. Mas este casal aqui, prezados, eles mentiram. E a mentira muitas vezes revela o caráter da pessoa, não é verdade? Será que era a primeira vez que eles estavam mentindo? Será que uma pessoa ele começa a mentir de uma hora para outra? Não. A pessoa que mente, ele já está acostumado a usar da mentira, dependendo da circunstância, dependendo do momento. Se ele for apertado, se ele tiver que responder pelos seus atos, ele vai dizer: não fui eu, eu não agi dessa maneira, eu não fiz isso, mas na verdade ele está mentindo. E como foi comentado aqui na quarta-feira, tem muitas pessoas que acham que você contar uma mentira por muitas e muitas vezes, essa mentira vai passar a ser uma verdade. Aliás, quem falou isso foi o nosso presidente da República. Se nós contarmos uma mentira reiteradas vezes, essa mentira passará a ser uma verdade. E existem muitas coisas hoje, meus prezados, que estão sendo aceitas como verdade, mas na verdade é mentira. Por exemplo, muitas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas acreditam que Maria é mediadora, não é verdade? É uma mentira que está passando hoje por uma verdade. A Bíblia não ensina sobre isso. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E hoje muitas pessoas afirmam categoricamente isso, que ela é a nossa mediadora. Então, prezado, nós precisamos tomar muito cuidado. Jesus, certa vez, olhando para os escribas e fariseus, e disse: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele sempre foi homicida, desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere a mentira, ele fala daquilo que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quando nós estamos nos deparando, meus prezados, com uma situação de pessoa que mente, que está sempre contando a falsidade, deixando a verdade de lado, nós podemos ter certeza, com toda segurança, que essa pessoa tem uma associação com o príncipe das trevas. E aqui Ananias e Safira, meus prezados, estavam permitindo que Satanás enchesse o seu coração. O apóstolo Paulo diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, porque sois membros uns dos outros. Paulo estava escrevendo à igreja de Efésios, dizendo para os irmãos o que estava acontecendo lá naquela igreja. Será que os irmãos estavam faltando com a verdade uns para com os outros? Com certeza isso estava acontecendo, porque ele usa aqui o imperativo: deixai.
um imperativo deixai a mentira, falai a verdade. Então, meus prezados, é imperativo que nós, cada dia da nossa vida, para os nossos filhos, porque muitas vezes nós achamos que existe aquela mentira branca, é uma mentirinha, é uma mentira branca, e às vezes os nossos filhos estão vendo, estão nos escutando, e muitas vezes lá no futuro eles vão cobrar, mas, ô pai, você falou isso ali naquele dia, ô mãe, você falou isso aquele dia, e muitas vezes eles estão olhando para nós, e se você ver depois o seu filho mentindo para você, pode saber que o mestre às vezes somos nós mesmos, e nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Então, prezados, este é um ato, esta é uma atitude reprovável, a mentira.